pessoal, boa noite, muito bem-vindo e muito bem-vinda. O Rede TV News está no ar, vem comigo. A onda de vandalismo a ônibus em São Paulo tem assustado funcionários das empresas e a população. Segundo a SP Trans, foram registrados mais de 700 ataques a veículos coletivos na capital, na região metropolitana e na Baixada Santista. Esse vídeo mostra a confusão dentro do ônibus na zona sul da capital paulista. Segundo os passageiros, uma criança de 10 anos foi atingida por estilhaços de vidro provocados por uma bolinha de gude. Casos como este têm assustado a população. Desde que a sobrinha foi mais uma vítima dessa violência, o seu Esperidião não consegue andar de ônibus em paz. Com medo demais, sabe? Uma sobrinha minha se machucou lá em Itaquera, lá. Jogou uma pedra lá e bateu, machucou muito, mas ela ia trabalhar na moca, né? É complicado, né? É terrível, filha. A gente vem pegar um remédio, vem pro médico, a gente pode perder a consulta, que marcou, tá com um ano esperando, aí perde a consulta, não vai com medo. A dona Maria fica atenta quando precisa entrar num ônibus ao sair com os 2 netos pequenos. Pé agarrado na mão, dentro do ônibus fica a gente sempre juntinho. Né? Se eu vejo algum movimento, eu já fico de olho, né? Então, a gente tem medo, sim. Essa onda de violência atinge a Baixada Santista e cidades da região metropolitana, como aqui em Osasco. E se o medo é grande entre os passageiros, para quem trabalha dentro do ônibus, a sensação de insegurança é ainda maior. A gente vê uma aglomeraçãozinha diferente, a gente já fica olhando para ver se vai vir alguma bomba, né, pra cima da gente, né? Hoje cedo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, criticou a demora na solução do caso e pediu mais empenho da polícia. Você, todo mundo, numa situação dessa, você fica agoniado para resolver, é lógico. Eu acho que eu estou satisfeito com isso. Eu estou pé da vida com esse negócio. Né? Todo dia as pessoas que são da minha cidade sendo vítima desses covardes. Então a gente tem naturalmente, né, o instinto, a vontade de uma solução rápida. Eu tenho esse compromisso do Arthur Jean e do Derrite, que é o secretário e o delegado-geral, de que eles vão resolver, de que eles estão com uma força-tarefa de investigação e que a gente vai ter uma solução, que não vai ter impunidade. Se lá na frente tiver impunidade, eu vou ficar bravo. É o fim da picada, né? Quer dizer, além do dano patrimonial, da destruição dos veículos, o principal é que isso coloca em risco a população dentro do ônibus. Imagina, gente, criança, trabalhador, seguindo para o trabalho e vítima de pedras, de bolas de gude, de estilhaços de vidro. É um absurdo. Olha, e tem que agir mesmo, porque todos nós temos muito a perder. São Paulo, aliás, é o estado que terá mais prejuízo em valores absolutos com o tarifaço de Donald Trump. Só neste ano, o estado respondeu por quase 32% das exportações do Brasil para os Estados Unidos. São Paulo liderou as exportações brasileiras de janeiro a junho, somando cerca de 6 bilhões e meio de dólares, mais de 36 bilhões de reais, o equivalente a 31,9% do total do país, segundo o levantamento da Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a AmCham. No ano passado, o estado respondeu por 1/3 dos 40 bilhões de dólares que o Brasil vendeu para os Estados Unidos. Os setores que devem sofrer o maior impacto caso a taxação de 50% seja aplicada a partir do dia 1º de agosto são as indústrias extrativa e de transformação e a agropecuária. Na lista de produtos mais afetados estão as aeronaves produzidas pela Embraer, já que cerca de 60% do faturamento da fabricante vem dos Estados Unidos, os sucos de frutas, em especial de laranja, e equipamentos de engenharia. Vai ser uma tragédia. Esse tipo de sanção que os Estados Unidos está colocando contra o Brasil, especialmente que esses bens industriais é difícil você realocar para outro mercado. Bens agrícolas, às vezes é mais fácil de você conseguir passar de vender suco de laranja de um país para outro, enfim, você tem uma possibilidade mais rápida, mas bens industriais é muito difícil. Isso daí é um transtorno para a economia brasileira e que vai impactar seriamente o estado de São Paulo. A estimativa é que o PIB do estado possa sofrer uma queda de 0,13%. Isso significa uma perda de 4,4 bilhões de reais, de acordo com o Núcleo de Estudos de Modelagem Econômica e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais.
O STF encerrou hoje os depoimentos das testemunhas de defesa dos núcleos 2 e 4 na ação sobre a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. A sessão foi marcada por um embate entre o advogado Jeffrey Chicchini, que defende o ex-assessor da presidência, Felipe Martins, e o ministro Alexandre de Moraes. Os depoimentos serão retomados na próxima quinta-feira com os réus do núcleo 4. E o mesmo ministro Alexandre de Moraes manteve a maior parte do decreto do governo federal que aumentou as alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O ministro é relator de 4 ações que tratam desse assunto, entre elas uma que questiona o decreto do Congresso que derrubou o aumento do IOF. Moraes disse que não há nenhum desvio de finalidade que justifique impedir o aumento das alíquotas do imposto estabelecido pelo governo. O ministro suspendeu, no entanto, uma parte do decreto que impõe a cobrança do IOF para as operações de risco sacado, que sempre foram muito criticadas, né? O IOF sobre essas operações são usadas por comerciantes para antecipar pagamento, né? Fornecedores antecipam o recebimento por meio dessa operação financeira. Segundo Moraes, o governo não pode criar uma nova taxa sem previsão legal. Pesquisa Quest, divulgada hoje, mostra uma alta na aprovação e uma queda na desaprovação do governo do presidente Lula. No último levantamento de junho, 40% dos entrevistados aprovavam o governo do presidente Lula. Na pesquisa realizada em julho, esse percentual subiu para 43%. Já a desaprovação ao governo caiu de 57% para 53% agora. 4% não souberam responder ou não responderam. A pesquisa também aponta que 40% avaliam o governo do presidente Lula negativamente e 28% positivamente. Em junho, eram 43% e 26%, respectivamente. O percentual daqueles que classificam o governo como regular ficou em 28% nas duas pesquisas. 4% não responderam ou não souberam responder. O levantamento também questionou os entrevistados sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. 72% afirmaram que Donald Trump está errado ao impor tarifas ao Brasil por causa de Bolsonaro e 19% responderam que o presidente americano está certo. 9% não responderam ou não souberam responder. A notícia da carta de Trump anunciando as tarifas chegou a 2/3 dos brasileiros. Na pesquisa, 66% disseram que sabiam da carta e 33% que não sabiam. 1% não soube responder ou não respondeu. Já sobre a reação do governo brasileiro às tarifas de Trump, 53% avaliaram que o presidente Lula está certo ao reagir com reciprocidade, enquanto 39% responderam que o presidente está errado. 8% não souberam responder ou não responderam. A quinta-feira será com tempo seco no interior do Brasil e com chuva em algumas regiões. No sul, a frente fria continua provocando chuva volumosa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No Paraná, chove em pontos isolados. A capital paulista começa o dia com os termômetros na casa dos 10 graus e a máxima pode chegar aos 26. A mesma temperatura vale para o Rio de Janeiro. Belo Horizonte com 27 graus de máxima. No Nordeste, por causa da infiltração marítima, o tempo segue instável em todo o litoral. Já no interior, dia abafado e ensolarado. Na região norte, o calor e a umidade serão os responsáveis pela chuva no Amazonas, em Roraima e no Amapá. Quanto às temperaturas, 33 graus em Manaus, 30 em Cuiabá e 15 graus em Porto Alegre. A Fiocruz confirmou a variante XFG do vírus causador da Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. 46 casos foram diagnosticados entre os dias 1º e 8 de julho. A cepa já havia sido identificada nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Ceará. Segundo a Fiocruz, não há sinais de maior gravidade da doença ou de impacto significativo na eficácia das vacinas e antivirais. A Secretaria Municipal de Saúde alertou para a importância de manter a vacinação em dia. Pessoal, Rede TV News fica por aqui. Amanhã tem mais, 7h55, depois do Brasil do Povo com o nosso Datena.